Aí tu segue, tá abrindo o horário político ali. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Tem um só que liberar. O meu projeto também vai ter que ser adiado, né, Giovanni? Faltou um artigo, eu não tinha anotado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos de número 127, do verso 1 em diante, nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação número 701 e 702/17, autoria do vereador Zaério Casagrande. Indicações número 703 e 704/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 705 e 709/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 706, 707 e 708/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos número 219/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 220/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Moção número 017/17, de autoria dos vereadores Giovana Zanetti e Salésio Lima. Projeto de lei PL 070, 71 e 72/17, de autoria do vereador Alisson Pires. Projeto de lei PL 073/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei PE 064/17, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei complementar PLC do Executivo 023 e 024/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Gostaria de registrar a presença do senhor Cerei J. Rodrigues, presidente da ONG Voz do Gueto, do bairro Renascer, os colegas de aula do vereador Marcos Meller e seus familiares aqui presentes. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de solicitar, por falta da inclusão de um artigo 3º num projeto de minha autoria que entraria na pauta de hoje, prorrogar para a sessão de amanhã para que esse artigo seja incluído no referido projeto. Está em votação a prorrogação do projeto solicitado pelo vereador Daniel Freitas. Os contrários se manifestam favorável e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Senhor presidente, na noite de hoje nós não teremos horário político. Eu gostaria aqui, em nome da bancada do Partido Progressista, da qual sou líder de bancada, saudar o jovem vereador Marcos Meller na noite de hoje, dizer que eu, enquanto vereador, me sinto muito honrado e até orgulhoso, vereador Marcos, com a sua presença nesta casa, representando a juventude. É um jovem vereador de 19 anos, realmente isso nos emociona e nos empolga. Saber que a juventude está pronta para aceitar desafios dessa grandiosidade, e aqui quero, em nome da bancada do Partido Progressista, desejar um excelente trabalho a Vossa Excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, a minha questão de ordem também é desejar boas-vindas ao Marcos Meller, vereador Marcos Meller, nesta casa, desejar um bom trabalho e dar boas-vindas à sua família também, que Deus os abençoe, em nome da bancada, desejando sucesso a você. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos.
Senhor presidente, da mesma forma como nós não teremos horário político nessa noite, gostaria então de, em nome do PRB, da bancada do PRB, saudar o vereador Marcos Meller, né, dizer para ti, Marcos, acredito muito que você, como um jovem, tem muito a contribuir, não só para esta casa, como para toda a cidade de Criciúma. Então, gostaria de desejar a você aí sucesso nesse seu período aqui conosco. De ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Vossa Excelência tem 2 minutos. Senhor presidente, na condição de líder da bancada do PSD, também gostaria de dar as boas-vindas, Marcos. A nossa região, como diz o presidente, o centro do mundo, ganha mais um representante. Cumprimentar a família do Marcos, né? O Claudemir e todos os colegas de aula dele, e dizer, somamos junto, Marcos. Seja bem-vindo. Um abraço. Questão de ordem cedida ao líder do governo, o vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, quero, sem dúvida nenhuma, cumprimentar o vereador Marcos e desejar sucesso nesse período aqui na Câmara. Seja bem-vindo junto conosco aqui, ajudando o nosso município a melhorar cada dia mais. Questão de ordem, senhor presidente. Colocar em pauta, após passar por todas as comissões, o projeto PE 063/17, foi aprovado por todas as comissões aqui, PE 063/17, a respeito do PROCON. Está em votação a inclusão do PE 063/17. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado a inclusão na pauta do referido projeto. Questão de ordem cedida ao vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, os públicos que nos assistem, também como presidente do PSDB e líder da bancada do PSDB, queremos dar as boas-vindas ao Marco. Para nós do PSDB é um orgulho, sendo ele o vereador mais novo de Santa Catarina. Seja bem-vindo e faça um bom trabalho nessa casa. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que o PR 03/2017 seja retirado da pauta de hoje e incluído na pauta do dia 31. Alterar, tirar de hoje e passar para o dia 31 desse mês. 31 Está em votação a prorrogação do referido projeto. Os contrários se manifestem. Um voto contrário será incluído na pauta de amanhã, vereador. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Valeu. Terminado o grande expediente, nós vamos passar para o horário político. Mas antes disso, eu, na condição de vereador do PSB e presidente dessa Casa Legislativa, gostaria de saudar o vereador Marcos Meller, toda a sua família, desejar-lhe muito sucesso e que Deus te ilumine nessa caminhada. Essa casa está preparada para lhe apoiar naquilo que for necessário. Então, desejamos para você muita felicidade. Como nós tínhamos votado um requerimento para que o horário político de hoje fosse cedido para Casan, nós, em comum acordo, todos os vereadores, em função da primeira participação nessa casa do vereador Marcos Meller, nós vamos reduzir o tempo destinado a Casan para que ele possa fazer a sua manifestação. Então, com a palavra, o vereador Marcos Meller, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite. É com muita honra que subo nessa tribuna. Cumprimento o presidente dessa casa, senhor vereador Júlio Colombo, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras. A partir de hoje, nos tornamos companheiros de Câmara. Cumprimento a todos que nos assistem pela TV Cidadã, pelas mídias sociais, e um cumprimento especial a todos que nos assistem desse plenário.
Aí estão meus familiares, meus pais, amigos de longa data, pessoal da juventude do PSDB, pessoal do curso de Direito da Unesc, professor João Carlos Rodrigues, que veio representando a reitoria da Unesc, na pessoa da professora Luciane Sereta e do professor Daniel Preve. Cumprimento também a assessoria da deputada Giovânia de Sá, que não pôde se fazer presente. Inicio a minha fala dizendo que esse mandato se iniciou há mais de 6 meses. 6 meses e 17 dias, para ser mais preciso. Mas, para mim, em especial, essa legislatura se inicia hoje. Então, eu não posso deixar de fazer aqueles agradecimentos gerais. Agradeço, primeiramente, a Deus por ter conduzido meus passos desde que ingressei na vida pública da melhor maneira. Agradeço a todas as pessoas que tiveram junto comigo durante todo o período eleitoral, nas eleições do ano passado, e muitas estão até hoje. Foi por causa desses apoiadores que conseguimos chegar na marca dos 1.334 votos. E esses honrosos votos me deram a oportunidade de estar aqui hoje, representando não somente aos meus apoiadores, mas a toda a população criciumense. Agradeço também ao vereador Dr. Alisson Pires, que teve a nobre atitude de ceder parte do seu mandato para que eu pudesse também, mesmo que temporariamente, me tornar um funcionário do povo. Quero e serei aquele vereador que vai lutar pela mudança e pela renovação na política, que foi o que preguei durante todo o período eleitoral até as eleições do ano passado. Quero e serei aquele vereador que vai continuar visitando as comunidades, buscando projetos de lei que se tornem viáveis, porque nós sabemos de todas as restrições que tem nessa casa. Sabemos que os projetos que gerem custos para o município se tornarão inconstitucionais. Então, nós vamos buscar adaptar projetos que possam ser apresentados aqui e futuramente, por que não, aprovados pelos vereadores e pelas vereadoras. Sei da imensa responsabilidade que assumo, mas a partir do momento que aceitei ser candidato a vereador nas eleições do ano passado, já sabia dessa responsabilidade e me sinto preparado para honrar cada voto que recebi e também toda a população criciumense. Sem mais delongas, muito obrigado. Fará uso desse espaço conforme requerimento 205/17, de autoria do vereador Miri D'Agostin, o superintendente regional da Casan, senhor Vilmar Tadeu Bonetti, juntamente com a secretária municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cátia Mialewski, que discorrerão acerca dos assuntos relacionados aos serviços da Casan em nosso município. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Boa noite aos nossos convidados, também fazendo companhia nesta mesa, o senhor Alessandro Rabelo. Gostaria de chamar o vereador Miri D'Agostin para que faça a honra em nome dos vereadores. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras nesta casa, todos que nos acompanham nesse plenário esta noite. Uma saudação especial ao vereador Marcos Meller, seja bem-vindo a esta casa. E minha saudação também à engenheira Cátia, o Bonetti e o Alexandre. Eu fiz um requerimento a esta casa, pedindo que os representantes da Casan e também do Poder Público viessem para dar algum esclarecimento, especialmente com referência à rodovia Luiz Rosso, onde
aconteceu várias intervenções por vazamento de água, que nós, no entendimento que temos, um pouco nessa área, achamos que aquela rede está com a vida útil dela vencida já. Pois sabemos que o trânsito naquela região é um trânsito pesado e semanalmente há intervenções da Casan lá, com a falta de água na residência, dando alguns danos também às indústrias, e por isso, e danificando também a rodovia. Por isso que acredito também que uma das setores que possa ser compreendido seria a Casan, para ver, quem sabe, a troca daquela rede, para que possamos ter mais qualidade aos usuários daquela região. Sejam bem-vindos a essa casa. Desta forma, passamos a palavra a Vossas Excelências com um tempo de 48 minutos. Fiquem à vontade. Olá, boa noite a todos. Quero cumprimentar nessa noite os vereadores, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras aqui que compõem essa Casa Legislativa. Um cumprimento também especial à colega da Prefeitura, a engenheira Kátia, secretária da Infraestrutura, meu colega Alessandro, do chefia da agência de Criciúma, e já iniciando agradecendo a oportunidade do convite de nos fazermos presentes aqui para recebermos aqui dos representantes do povo de Criciúma os elogios, as críticas e as sugestões que se fizerem necessárias aqui nessa noite, não precisando dizer, mas já dizendo, deixando todos a devida, que fiquem todos à vontade, para que aqui a gente trave um debate que seja de importância para a melhoria do serviço que nós prestamos ao município de Criciúma. Recebemos na Casan o ofício Preze número 216 deste ano, nos encaminhado pelo vereador Júlio Colombo, em que o vereador D'Agustin fazia algumas indagações, vereador, a respeito de 5 perguntas aqui, principalmente envolvendo ali a questão da rodovia Luiz Rosso. Respostas essas que vou entregar, fizemos por escrito, e que podem ser depois objeto da nossa discussão. Então, ao que preside a mesa, o vereador Daniel, vou entregar aqui essa documentação por escrito da Casan, oficialmente, sobre as perguntas que ali foram feitas pelo vereador D'Agustin. E demais, dizer de que viemos prestando um serviço a Criciúma, serviços que de um sistema bastante complexo, um sistema que conta com mais de 1.200 quilômetros de rede de água, sistema que de uma cidade que está crescendo bastante, e temos nosso planejamento. E esse planejamento, evidentemente, que detalharemos aqui no decorrer das perguntas que os senhores fizerem. Portanto, nesse momento, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui presentes. Bom, então, nós temos 45 minutos. Vamos abrir aos vereadores os questionamentos inscritos pela ordem. Vereador João Batista Belloli. Aproveito a oportunidade para solicitar a assessoria da mesa diretora para que faça cópia para todos os vereadores do documento entregue agora por Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente, ao Marquinho, vereador Marquinho, a família, né, do Marcos, a Karine, que está aí também. Bom, enfim, a todos que nos assistem. Bom, primeiramente, o Bonetti, eu acho que tu deveria responder a pergunta do Miri em relação à tubulação da Luiz Rosso. Eu acho que era isso, né, meu vereador? Então, mas a minha pergunta seria o seguinte. Hoje, todos sabem que existe um convênio entre a Prefeitura e a Casan, aonde, a partir do momento que a Casan vai lá, faz o buraco, arruma aquele cano que estourou, né, propriamente dito, aí sim vem a questão da Prefeitura. Mas, Bonetti, o que realmente incomoda a população de Criciúma hoje? Até a gente esteve conversando, né, essa semana contigo, e tu já vai colocar aí que vai ter umas melhorias em relação a isso, Alessandro. É que vai lá, quebra de qualquer maneira, né, o asfalto, né, e depois aquele lodo, aquele material que às vezes já está condenado, é colocado dentro,
faz o asfalto, então fica suja a cidade. Então, até eu conversei com o Monetti, com o Alessandro, né, e eles falaram que depois poderiam explicar, mas por que não fazer como se faz, a secretária Kátia? Pegar aquela máquina, corta certinho o asfalto, né, deixa certinho lá, né, com aquela serra, não sei se é uma serra que corta asfalto, o que é aquilo. Aí sim, depois, né, tira aquele lodo, né, coloca, varre, deixa bonitinho. Se precisar lavar, lava. Contrata um caminhão-pipa, né, Alessandro? Não sei se há a possibilidade de fazer isso, mas deixa certinho. A partir do momento que tiver aquilo ali, a prefeitura sim vem, né? Eu não sei como é que funciona a questão de base, quem vai colocar base ou não, mas se a Casan já fizesse isso, com certeza a população já vai olhar de outro olhar, né? Porque, na realidade, hoje, a responsabilidade é da prefeitura, mas quem leva a culpa é a Casan. Só quem fala é a Casan. A Casan, então, se tiver esse acordo, de repente, junto com a prefeitura, para resolver dessa forma, eu acho que seria interessante. Agora, não sei se já tem conversa sobre isso, se pode fazer dessa forma. Gostaria da sua explicação, Monetti. Eu quero perguntar aos convidados se vocês querem respondendo as perguntas uma a uma, ou solicito aos vereadores que subam à tribuna e vocês vão anotando e respondam no final. Bom, para nós, vereador, responderemos conforme for conduzido a nossa reunião aqui nessa casa nessa noite. Apenas nos sentimos numa obrigação de responder às perguntas do Agostinho, já visto que ele foi objeto de um ofício que nós recebemos, apesar de ter feito por escrito, acho que poderemos reservar um espaço para tratarmos exclusivamente da região ali da Luiz Rosso, da quarta linha, daquela região. Demais, poderemos iniciar respondendo às perguntas do vereador, porque poderiam surgir no decorrer delas mais algumas dúvidas ou outras perguntas. Na verdade, eu gostaria de iniciar colocando de que, ao contrário do que às vezes possa parecer, não existe nenhuma crise de relacionamento entre município e Casan. O que existe são reuniões e são cobranças do próprio município, no sentido de que se melhore os serviços. Então, eu costumo dizer, quando a cobrança do município, de que nós somos uma prestadora de serviço, de que eu utilizo especificamente no caso de Criciúma, quando os nossos colaboradores às vezes ficam nos cobrando, dizendo que há uma cobrança da prefeitura, que há uma cobrança do prefeito Salvaro, que há uma cobrança da secretária Kátia, eu costumo dizer de que o Salvaro, e isso eu digo aos nossos colaboradores, da equipe do Alessandro, inclusive, de que o Salvaro não é prefeito da Casan, o Salvaro é prefeito de Criciúma e que a Kátia não é secretária da Casan, a Kátia é secretária do município de Criciúma. Consequentemente, eles têm a obrigação, e assim o fazem, de que sempre haja uma melhora dos serviços prestados por uma prestadora de serviço que é a Casan. Então, nesse aspecto, aquela questão da melhoria da reposição do material na vala, isso a gente vem tratando com o município e, evidentemente, quando recebemos lá aquela notificação do município, a primeira rádio que nos ligou disse assim, olha, nós não vamos contestar essa notificação, nós vamos trabalhar no sentido de atender e de melhorar os serviços. Agora, por que não era feito assim antes? Porque, como disse o vereador, nós temos um convênio com o município, onde esse convênio, há um repasse mensal e há um acordo já de administrações passadas de que o município fazia a recomposição naqueles locais em que houve um vazamento da Casan. E por que isso? Porque se tornaria muito mais caro para a Casan contratar uma empresa para ir fazer um buraco lá na Próspera, outro no Rio Maina, outro na quarta linha, coisas de pequena monta. E a Casan certamente não tem esse equipamento e não tem essa expertise para fazer isso. O município tem. Então, nós achamos de muito melhor repassar o dinheiro para a prefeitura e ela, dentro da sua programação, fazer o serviço. Agora, o que aconteceu no início disso é que já vinha isso, uma sistemática de outras administrações, onde o material que se colocava era aquele. Então, a gente continuava abrindo, o Alessandro principalmente, que é o chefe da Criciúma, fazia a abertura, o conserto, e repunha ou o mesmo material ou o areião. O areião que existe na nossa região hoje, em toda a região, já não é um areião de grande qualidade. Então, principalmente, você já está consertando um valo, um buraco onde há vazamento, onde há umidade.
Quando a chuva, pior ainda. Consequentemente, o que houve simplesmente foi a solicitação do município que aquele material reposto fosse de melhor qualidade. Porque mesmo quando nós colocamos areão, depois vinha a equipe da Cátia, tirava uma parte, botava a base em cima. Então nós estamos no entendimento, inclusive trocando material. Claro que tudo isso leva um tempo de adaptação. No serviço público você tem que fazer a licitação para comprar novo tipo de material, mas isso tem sido bem conduzido com a prefeitura, inclusive trocando material, estamos cedendo base, e a tendência de que os serviços nossos sejam dentro da possibilidade, feitos os recortes, feito a colocação de areia e depois a colocação de base, para que depois a equipe da Cátia possa recompactar isso e fazer a capa asfalto. Então, eu deixar claro que é um serviço que a Casan acata, entende que tinha que melhorar e, consequentemente, estamos já acertados e eu não vejo grandes problemas de relacionamento com o município de Criciúma. Mas vai ser feito ali Vereador, eu só peço que, se quiser comentar, comente, já que está sendo gravado no microfone. Pode usar o microfone da questão de ordem. Ô Bonetti, não, eu só gostaria de saber se vai ser feito essa limpeza, quando, né, faz a quebra ali aquele espaço, aí sim faz a limpeza, corta com aquela serra para ficar certinho, para o asfalto ser colocado ali e ser colocado mais com perfeição, e com certeza não vai entrar em infiltração e vai durar muito mais tempo. Então, eu acho que isso é dinheiro público, então eu acho que seria importante. Não sei se a Casan vai adotar essas medidas, eu gostaria de saber. O vereador tem razão, é uma medida, nós temos o equipamento, nós não havíamos discutido exatamente essa questão em toda a sua totalidade, mas eu não vejo problema nenhum em fazer o recorte e repor o material dentro daquela qualidade exigida pelo município. Inclusive, também para uma própria segurança nossa, eu comuniquei já ao próprio prefeito e à própria secretária de que nós fotografaremos o remendo como está sendo entregue para a prefeitura. Às vezes, por uma questão de planejamento, às vezes leva algum tempo que a própria equipe da prefeitura tenha condições de fazer aquele conserto. Então, nós queremos melhorar, queremos entregar limpo, recortado, com o material solicitado e na própria ordem de serviço vai lá uma fotografia de como foi entregue aquela situação. Limpa, varrida, juntada, essa é a determinação que a equipe, que eu e o Alessandro temos feito para a nossa equipe. Eu cumprimentando o Daniel, cumprimento a todos os vereadores e o pessoal que está presente aqui. Só para complementar a resposta do Bonetti, o vereador Tita. Foi comprado todos os materiais necessários para serem feitas as limpezas no final da execução dos trabalhos. Isso já vem sendo realizado há 15 dias. Então, foi comprado vassourões, pás de juntar, mangueiras, e estão sendo varrido todas as estradas, calçadas e limpas com mangueira, a partir da última reunião que teve com a secretária e o prefeito. Então, a gente está, o que foi acordado lá na reunião, complementando a resposta do Bonetti para a tua pergunta. Bom, gostaria de cumprimentar aqui o amigo Farofa, em seu nome, todos os presentes, toda a família do vereador Marcos Meller e amigos. E inscrito pela ordem está o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, em seu nome cumprimento todos os membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui encontram-se presentes, todos que nos ouvem, nos assistem através das redes sociais. Cumprimentar aí o pai do Marco Meller, que está presente, enfim, todos que estão nessa casa acompanhando aí assim a estreia do nosso vereador Marcos Meller. Cumprimento, desejo um profícuo sucesso ao longo desse período que Vossa Excelência estará conosco. Bonetti, na realidade tem algumas coisas que me chamam a atenção, e eu não vou entrar muito na questão de esgoto e água, tudo mais, agência reguladora, etc., porque certamente teríamos que fazer uma sessão exclusiva para tratar desse tema, não é verdade? Mas não poderia também deixar de tratar do tema, não tomamos de uma forma tão aprofundada, né, como deveria, mas me chamou a atenção
um caso hoje que eu estive no Jardim Angélica e lá, equivocadamente, arrancaram a calçada, certo? Arrancaram a calçada. Eu gostaria, primeiro, perguntar se as calçadas também fazem parte deste convênio, certo? E naquele caso especificamente, né, onde foi percebido em loco, até porque nós conversamos com as pessoas que lá estavam, se esse conserto será resolvido, haja vista o fato de ter ocorrido de forma equivocada a danificação da calçada, se Vossa Excelência vai assumir esse trabalho e vai regularizar a situação. Obviamente, a quantidade de problemas na cidade criados de alguma forma por conta dos trabalhos da Casan tem a sua relevância, com certeza, obviamente, porque danifica toda a mobilidade e prejudica a traficabilidade de toda a cidade, né? Então, isso a gente sabe, claro, nos locais pontuais, obviamente. Então, eu gostaria de saber se as calçadas são contempladas nessa situação. Insisto, já falei com o senhor outro dia, naquela visita que foi realizada lá no local onde ocorre o tratamento da água, do esgoto, nós temos ainda um problema crônico, tá? Que eu só não vou lhe fornecer agora todos os protocolos, mas é de um número bastante elevado, um número bastante considerável, o vazamento da Rua 7 na Mina Brasil. Tá? Eu sei que vocês andaram mexendo ali, encontraram alguns problemas, no entanto, não solucionou. Tá? Tem ausência, falta de água sistematicamente naquele local. Essa é a informação que eu tenho dos moradores e eu tenho os números de todos os protocolos para entregar para o senhor nessa noite, se for o caso. Ok? Essa são uma outra situação, se realmente há um trabalho direcionado para isso. Não poderia deixar de informar, né, que nós criamos nessa casa uma comissão temporária para acompanhamento da água, esgoto de Criciúma, saneamento básico de um modo geral. E nós estamos, assim, programando para o mês de agosto uma audiência pública, né, que nós certamente iremos convidá-los, né, para participar, até porque a Aresc vai estar conosco naquele dia, informando, apresentando os trabalhos, etc. Né? Então, falo isso, né, como preâmbulo, para verificar qual é o trabalho hoje desenvolvido pela Aresc, sem querer me alongar demais, mas se eles estão presentes, não estão presentes, se estão acompanhando os trabalhos da prestadora de serviço. A Aresc é a sucessora da AGESAN, né, que era a agência reguladora que prestava serviço e foi sucedida por essa empresa. Então, basicamente, para não ser, né, nos prolongar demais, basicamente era isso que eu gostaria de saber do senhor. Bom, vereador, na verdade, no nosso convênio que nós temos com o município, ele contempla, inclusive, a restauração das calçadas. Quanto à questão, às vezes, de se abrir e não ser aquele local, é porque o melhor vazamento que existe para nós é o vazamento aflorante, aquele que aflora, e mesmo que a Casan demore um pouco ali para ir consertar, e mesmo que a população reclame mais, porque daí está vendo a água escorrer, e certamente a nossa equipe, em 1.200 quilômetros de rede que abastece o município de Criciúma, certamente nós priorizamos quando há vazamentos, nós temos as equipes suficientes, mas priorizamos, evidentemente, quando há ocorrência numa tubulação de maior diâmetro. Então, muitas vezes, fica um tubo, nós priorizamos um tubo de 300 milímetros em relação ao de 50 milímetros e tal. Então, às vezes, demora-se algum tempo para se fazer aquele vazamento. Quando ele não é aflorante, nós temos aparelhos chamados geofones que detectam o barulho da água na tubulação, mas nem sempre onde está o barulho está saindo. E, às vezes, esses equipamentos a gente também erra também no detectar que o vazamento é aqui nesse ponto, e às vezes é 3 ou 4 ou 5 metros mais na frente e tal. Essa é uma situação que ocorre nessa situação toda aí. Quanto à questão ali do abastecimento, a nossa organização, a superintendência, a relação que eu tenho com Criciúma é a mesma que eu tenho com Laguna, com Otacílio Costa, com Correia Pinto, enfim, a superintendência se preocupa com toda essa região. Então, especificamente, em Criciúma, o Alessandro é o chefe da agência, então essa questão aí da Rua 7, o Alessandro vai falar logo em seguida. Eu vou dar algumas pinceladas quanto à questão da agência reguladora. Sinceramente, não é um problema nosso. Deixa eu explicar.
quem nos fiscaliza não é um problema nosso. Nós temos dito dentro da Casan. Para nós, se a agência reguladora é uma agência municipal, se ela é estadual, se ela é federal, se é o Ministério Público, para nós não é problema. O que nós temos que aprender é fazer o nosso serviço bem feito. Se nós temos um contrato de programa com o município de Criciúma, se nós cumprirmos aquelas cláusulas que lá está, não temos preocupação quem é a nossa fiscalizadora. Se nós tivéssemos esse medo, esse receio de que não conseguiremos prestar um serviço de qualidade, que não conseguiremos atender aquilo que escrevemos no contrato de programa, então certamente nos preocuparemos com a nossa fiscalização. Então acho que, sinceramente, a definição da agência reguladora é do município, o município que contrata. E assim ele pode fazer o encaminhamento que ele entender necessário. Existe particularmente alguma restrição quanto à criação de mais um órgão dentro do município, mas isso é uma discussão que pode ser aprofundada nessas outras audiências e tal, aí, que a gente faz questão, evidentemente, de participar. Por isso, o Alessandro sabe do que quando falta água é com ele, meu negócio aqui. No caso específico, vereador, da região da Minas Brasil, chegou um requerimento da Câmara, eu falho minha memória nesse momento, mas se eu não me engano é do Júlio Kaminski, se eu estou do Zairo Casagrande. Foi seu? Então me desculpe, eu só não lembrava o nome. Foi encaminhado ao superintendente, o superintendente mandou para a agência, nós tivemos em loco, nos endereços relacionados naquele ofício, procuramos todos os envolvidos naquela área, não tivemos nenhuma reclamação, vereador. Tanto é que o ofício foi respondido dessa forma. Existe um encontro de interesses naquela região específica onde houve o ofício de manter um abastecimento de um sistema autônomo, que é uma água do morro que tem numa certa região, e há uma resistência muito grande daqueles moradores em se manter ligado na rede da Casan. Então, o fato que ficou mais ou menos aparente, relacionado a reclamação de falta d'água, fica ligada a essa situação. As bombas estão todas funcionando com maior clareza, nós estamos mantendo o nosso reservatório em quase sua totalidade, que esse reservatório fica na subida do Morro da TV, ali, a gente lhe denomina como R8, que abastece toda a região da Minas Brasil, ali, Pio Correia e São Simão. Então, vazamentos acontecem, como o Bonetti falou, em 1.100 quilômetros de rede aí, semanalmente. Então, as intervenções são necessárias, mas desabastecimento de água, hoje, eu lhe garanto, desde a data do requerimento, então, se o senhor ainda tem essa reclamação dos munícipes, então passe para nós os protocolos, que com toda a rapidez e agilidade nós vamos verificar e encaminhar as respostas necessárias. Bom, é interessante falar sobre falta de água. Na verdade, eu acho que se discute dentro da Casan a necessidade de se fazer as ligações só quando o dono, o proprietário da residência, tivesse instalado um reservatório de água, como manda as normas da ABNT, que é em média aí 200 litros por pessoa por dia de reservação. Existe uma corrente há anos dentro da Casan de que o reservatório seria um ponto de contaminação da água. É verdade isso, porque uma caixa d'água, nem todo mundo faz a sua limpeza de 6 em 6, sua desinfecção de 6 em 6 meses, conforme manda as normas técnicas, e nós, que somos da área, temos experiências assim de caixas destapadas, caixas com animais, às vezes, que morrem dentro de caixa. Então, dentro da própria, os químicos da Casan, assim, se não tivesse a caixa d'água era melhor. Claro, para eles, que são responsáveis pela qualidade da água dentro da Casan. Evidente que para nós, que temos como responsabilidade manter a torneira aberta e cheia, a caixa d'água é fundamental. Então, não se concebe que hoje que se construa uma casa nos pontos mais altos de um município, e não existe como. Quando há um problema de um fechamento ou de um rompimento, quando se abre, é bem diferente da energia. A energia, você bateu no disjuntor, automaticamente você tem energia em toda aquela situação. Um sistema ele tem que ser recuperado e é um sistema de vasos, como se fosse de vasos comunicantes, ele vai enchendo do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Então, seria de extrema necessidade que essas residências tivessem um reservatório. Por quê? De 95% dos nossos vazamentos, eles são corrigidos em menos de 2 horas.
Vou explicar. 2 horas que eu digo é o seguinte, desde o instante que você fecha o registro para consertar um vazamento até o instante que você abre novamente esse registro. Então, eu não estou dizendo que tem um vazamento lá na rua, que em 2 horas nós estamos lá. Estou dizendo que no momento que foi definido que vamos fazer aquele vazamento, mais ou menos em 2 horas nós abrimos, nós fechamos o registro e abrimos. Por quê? Porque sendo rede pequena, você vai lá e consegue, fecha o registro e conserta. É evidente que quando é um vazamento grande, como a adutora que vem da barragem, às vezes só para fechar uma adutora de 1 metro de diâmetro, você leva de 4 a 6 horas só para fechar. E depois você leva de 4 a 6 horas só para abrir. Porque se você pegar uma adutora que vem do São Bento, se vamos supor que tivesse que fazer um conserto, como aconteceu o ano passado, se não me falha a memória, nós tivemos que fechar para consertar a adutora do São Bento. Se nós terminarmos o serviço, nós formos lá e abrirmos aquele registro, a primeira curva joga aquela tubulação a 200 metros de altura. Tal a pressão, tal a velocidade que a água vem naquela tubulação. São 1.100 litros por segundo que chega na estação de tratamento de água de São Defende. 1.100 litros por segundo. Então você vê que é uma velocidade considerável, um problema operacional muito grande. Agora, falando no abastecimento da casa, se você tem um reservatório, 95% você não sente falta de água. Agora, as pessoas insistem, por exemplo, elas moram num ponto alto, as senhoras que estão aqui podem verificar isso. Aquelas que têm um reservatório, têm a máquina de lavar roupa ligada direto na rede da Casan. Por quê? Porque a sua caixa d'água é baixa, não está colocada conforme manda as normas técnicas e, consequentemente, não tem pressão para entrar água na máquina de lavar roupa. Então, eles ligam na rede. Qualquer vazamento, qualquer fechamentozinho, está faltando água, então gera reclamação. Claro que existe falta de água, claro, só que não existe falta de água em Criciúma. Existe falta de água em todo o sistema de abastecimento que depende de uma rede pressurizada. Escrito pela ordem, vereador Antônio Manuel. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar especialmente a engenheira Kátia, o Bonete, Alexandre, e cumprimentar o vereador Marquinho, e desejar para você, Marquinho, todo sucesso aqui nesta casa, e dizer que um sangue novo é importante estar aqui no nosso meio, com novas ideias, novos projetos, uma mentalidade totalmente nova, diferente do segmento nosso. E cumprimentar também a sua família que está presente. A minha pergunta, Bonete, vai ser dirigida à sua pessoa. O esgotamento sanitário do centro da cidade de Criciúma, ele foi feito no governo do prefeito Clésio Salvaro. Naquela época, eu me lembro que o Amor de Luca deixou uma verba bastante alta para que, quando concluídas as ruas, ela ficasse da mesma forma que ela foi pega. Exemplo, hoje as ruas de Criciúma, onde passou a Casan, fazendo os valos, hoje é um tapete, o centro da cidade de Criciúma. A Próspera, onde eu moro, ela ficou toda remendada. Eu só quero fazer uma pergunta. Está concluído os trabalhos da Próspera? Eu sei que não está, porque a estação de tratamento ainda não está concluída e liberada. Mas aquelas ruas onde passou a Casan já está concluída? Se a Casan liberou, da mesma forma que liberou o dinheiro para o centro, for liberada para a Grande Próspera, porque a nossa rua lá, Bonete, se você andar lá, é uma vergonha. As únicas ruas que estão boas na Próspera são aquelas ruas que o prefeito Márcio Burgo pegou na época, mas eu estou comentando porque a obra do esgotamento sanitário foi feito no governo Márcio Burgo. E a rua que ele asfaltou foi a rua Engenheiro, ali a General Oswaldo Pinto da Veiga, asfaltou a Engenheiro Loja, um determinado ponto, cruzando lá, saindo na Jorge Becker. Ele asfaltou essa rua, saindo aqui do bairro do centro, aqui, passando pela Próspera, uma mão, e o resto, onde passou a Casan, lá na Brasília, lá no Vila Rica, em determinados locais lá, está
toda remendada e cheia de buracos. Eu queria saber se o dinheiro que foi liberado para o centro também foi liberado para a Próspera, e por que não foi feito? Aí essa pergunta eu faço à engenheira Cátia. Por que não foi ainda reconstruído o asfalto lá, que realmente está todo danificado? O vereador Moacir reside lá e é testemunha de que os vereadores que lá passam, que a nossa rua está feia. Em direção à linha Batista, em direção à linha Anta, dentro daqueles bairros tudo ali, da Brasília ali, as ruas ficaram todas danificadas, e é isso que nós queremos. Da mesma forma, o tratamento que foi dado no centro, que seja dado também na Grande Próxima, que faz parte da cidade de Criciúma. Seria isso? Bom, vereador, na verdade, é verdade que na primeira etapa do esgotamento sanitário de Criciúma houve um repasse substancial à administração para que ela fizesse o recapeamento quase que integral das ruas por onde passou o esgoto. É verdade que naquela oportunidade o presidente da Casan era o ex-presidente Valmor Paulo De Luca, que até hoje responde processo com seus bens particulares e disponíveis em função daquele repasse que não foi aceito até hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. A legislação mudou muito em relação à Casan, em relação à aplicação desses recursos. O tribunal questiona essa questão de verba da Casan para pavimento, para repavimento, que não seja exclusivamente a abertura da vala, aquela danificada. Na Próspera, especificamente, nós tomamos o cuidado, e nós temos todas as ruas que nós fizemos, fotografias de antes, durante e depois. Por quê? Porque o pavimento de grande parte das ruas da Próspera já se encontrava num estado deteriorado em função do tempo, aquelas ruas de lajota e coisa parecida. Nós repassamos no governo passado alguns valores a título de convênio para o município empregar na manutenção daquelas ruas, mas isso, como se tratava de uma verba destinada exclusivamente à compra de asfalto, ficava sob a responsabilidade do município quais ruas que iam fazer. Eu me lembro de um convênio no valor de 3 milhões. Eu não lembro se houveram mais, me parece até que houveram mais alguma coisa, mas aí eu teria que levantar esses dados. Um de 3 milhões, na época, eu lembro exatamente que foi feito para isso. Com a palavra, o vereador Zário Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, em especial a família Meller, saudar o vereador Marcos, lhe desejar um trabalho profícuo aqui nessa casa e, copiando o meu colega Toninho, que a sua juventude nos ajude a refletir melhor e ter um comportamento de acordo com o que a sociedade espera da gente. A gente não tem o... Queria saudar também o meu ídolo, Sarandi, que está ali, em seu nome, saudar a todos. Nós não temos o direito de perder a oportunidade, Bonetti, então eu vou fazer um questionamento pontual, né? E secretária Cátia, Alessandro, em relação à rua Assunta Liberaguide, aqui do Pio Corrêa. Ela liga Vidal Ramos com Coelho Neto. Eu recebi hoje essa queixa, e me perdoe se ela não for totalmente verídica, viu, Alessandro? Até porque eu não tive o espaço para ir lá confirmar. O fato é que a declaração dos moradores, que a rua era muito bonita, antes da Casan chegar. Então, quero de público aqui pedir que, sendo verídicas essas informações, que seja tomado providências para o refazimento do lajotamento dessa rua Assunta Liberaguide, aqui do bairro Pio Corrêa. Repito, como eu recebi o caso hoje, eu não tive a chance de confirmar se foi realmente a Casan que causou aquele estrago. Também aproveitando a oportunidade, eu queria saber qual o percentual de unidades residenciais, prediais, já ligadas ao sistema de esgoto na área central. E uma dúvida que cerca muitos moradores, secretária Cátia, se essa bitola que foi colocada no sistema do centro irá comportar 100% das unidades que serão ligadas nela. Porque é um pouco assustadora a dimensão dela, muito pequena,
E em vários locais do centro, onde houve essa ligação, já há um mau cheiro muito grande. Então, uma pergunta pontual e uma questão mais técnica, né, se for possível responder. Muito obrigado, boa noite a todos. Companheiro, vereador, iniciando pelo diâmetro de tubulação, isso talvez é a única pergunta que às vezes a gente recebe, assim, pô, essa tubulação é fina. Na verdade é porque se tinha na cabeça de que mas a minha rua tinha esgoto, que não era esgoto, que era drenagem pluvial, e consequentemente era um tubo de maior diâmetro, que ela, na verdade, é necessário para coletar água da chuva. Por quê? Porque a água da chuva ela tem um tempo de concentração, então precisa daquele diâmetro de 40, de 60, de 80 e tal. Toda a tubulação destinada à rede coletora é no mínimo 150 milímetros, quase 15 centímetros de espessura, e as ligações são no mínimo com 10, e à medida que você vai descendo a bacia, essas tubulações vão aumentando conforme a necessidade. Então não há nenhuma preocupação quanto a esse diâmetro, sinceramente, isso é o projeto que é utilizado em toda a cidade, todo o país do mundo. Então, hoje nós estamos fazendo esgoto sanitário aqui na nossa superintendência, aqui em Garopaba, em Braço do Norte, Lauro Miller, Forquilinha, Criciúma, vamos retomar agora, junto com o município, está marcado para o dia 28, a última audiência lá na Vila Selenger, enfim. Eu acho que nós temos que entender de que obra de esgoto traz transtorno, mas é necessária. Isso era um serviço que deviam ter sido feito lá no início das cidades, mas por falta de recursos, certamente hoje temos que corrigir aquilo que não foi feito no passado. A primeira etapa de Criciúma estava prevista inicialmente em torno de 8 a 10 mil ligações. Depois que foi feita a primeira etapa do sistema de Criciúma, com a estação da Santa Luzia, que foi totalmente reformulada agora no final do ano passado até começo desse ano, nós continuamos ampliando a rede, podemos chegar aí a 10 mil ligações. É evidente que ainda temos gente que paga, mas não está ligada. Isto é objeto de um inquérito civil público, que corre no Ministério Público, envolvendo a Casan e a Prefeitura. O ano passado, nós fizemos um convênio com o município contratou uma empresa para fazer fiscalização, foram feitas uma parte da fiscalização, o dinheiro não foi suficiente para tudo, foi feita uma parte da fiscalização, onde eram fiscalizados assim. Se você estava ligado, era a primeira pergunta. Se você estava ligado corretamente. Porque nós temos assim muitas ligações que ainda não estão feitas e temos algumas ligadas incorretamente. Por exemplo, o que é ligado incorretamente? Descarregando a água do telhado, a água da calha, está na rede de esgoto. Aí faz com que a nossa estação, que em época que está lá recebendo 70, 80 litros por segundo, na época de chuva receba 150, dobre a sua capacidade, e evidentemente que tratar aquilo custa e traz mais dificuldades. Então, há a necessidade de atender a este inquérito, reiniciando a fiscalização das obras, das ligações. Agora, sem tirar sem nos defender exatamente, mas pela legislação a Casan não tem o poder de polícia. Quem tem o poder de polícia é a vigilância sanitária. Compete à vigilância sanitária fazer essa fiscalização. Se eu chegar na sua casa e disser assim, você não está ligado na rede de esgoto, você vai dizer para mim assim, e o que você vai fazer? O que você tem com isso? Eu não tenho nada para fazer. Não temos poder de polícia, poder de te multar, poder de te forçar a fazer essa ligação. Isso é a vigilância sanitária que tem que fazer o seu papel, fiscalizando aqueles que ainda continuam jogando na galeria pluvial nos rios de Criciúma. Nós temos 10 minutos restantes e 3 vereadores ainda inscritos, então nós vamos solicitar aos vereadores para que sejam breves, e agora com a palavra o vereador Pastor Jair, e vamos deixar as respostas, então, agora para o final, para que os 3 possam fazer os seus questionamentos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, cumprimentar aqui o gerente regional, Bonite, a secretária de obras, a Cátia, e o Alessandro, da agência reguladora. Tem aqui, pelo menos 3 perguntas ao gerente regional.
a respeito até da resposta que vocês deram ao questionamento da Câmara, do vereador Miri, a respeito das equipes. Quantas equipes vocês têm hoje em campo que façam esse concerto? Você falou sobre vazamento invisível. Quantos equipamentos vocês têm hoje e quantas equipes que vocês têm em campo para verificar isso? Você também deu a resposta a respeito da vida útil desses tubos, canos aí, e se há um planejamento pela Casan para substituir essas tubulações, uma vez que a Casan tem uma receita alta aqui em Criciúma, e qual é o investimento no sentido desse planejamento de substituir esses tubos, esses canos aí, não esperar o vazamento quebrar para depois substituir, se você já tem um planejamento para substituir essa tubulação. Seria essa as minhas perguntas. Ok, com a palavra o vereador Ademir Honorato. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, Alessandro, Bonetti, engenheira Cátia, boa noite a vocês. A minha saudação especial vai para o nosso nobre colega, Sua Excelência, vereador, Marcos Meller, chegando aqui conosco, também o Lucas Gonçalves, da quarta linha, o Alexandre Bistotti, o doutor João Carlos, que estou vendo lá atrás, também o Sarandi. Só bem enfático, antigamente nós tínhamos muitos problemas na nossa região, Bonetti e Alessandro. Então, senhora, a gente sabe que foi ampliado, quase triplicou a capacidade de reservatório de água da nossa região da quarta linha, da grande quarta linha. Eu sei que foi realizado agora, feita uma nova rede de 300 milímetros, que saiu lá de cima da caixa do HG e veio até a quarta linha. As perguntas. Essa ampliação, ela contempla esse reservatório por quantos anos e se já está colocado nessa cota a penitenciária sul feminina e o CASE, que está sendo instalado agora lá, né? E também falta um pouquinho das melhorias dos reparos que foi feita essa ampliação. Então, seriam só essas duas perguntas, sobre os reparos, quando é que vão realmente fazer, e dessa ampliação que foi, se ela vai atender tanto a comunidade por quantos anos, e o CASE e a penitenciária, se ele já está nessa cota. Muito obrigado, boa noite. Palavra, vereador Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente nessa casa, em especial a família do Marcos Meller. Mais uma vez, Marcos, seja bem-vindo nesta casa e desejo um bom trabalho a você. É mais direcionado à secretária, complementar a secretária Cátia, o Alessandro, o Bonetti, seja bem-vindo. É mais direcionado à secretária Cátia. Hoje, conversando com a senhora nos informou que recebe um relatório da Casan toda semana da recuperação de canos estourados na nossa cidade. E hoje, com as equipes já contratadas, os caminhões das equipes já contratadas, eu gostaria de saber qual é o prazo que a Prefeitura, quem sabe, está se programando para, a partir do momento que recebe o relatório da Casan, temos 20 dias, ou 30 dias, ou quanto tempo vai levar para recuperar, sendo que hoje a nossa cidade tem valas abertas ainda, como levamos lá o representante da cidade mineira, há quase um ano, a vala aberta pela Casan, e até o momento não foi recuperada, que a senhora ficou de recuperar a semana que vem. Mas qual seria o prazo, secretária Cátia, para as pessoas que estão nos assistindo também, saber da importância dessas equipes contratadas e do serviço prestado à sociedade? Obrigado, senhor presidente. Fiquem à vontade para as respostas e as considerações finais, visto que nós temos 5 minutos. Muito bem, então vamos a pastor Jair. Eu anotei aqui 3 perguntas, se falhei em alguma delas, depois o senhor pode me relembrar. Então, vamos praticamente. A equipe de Criciúma, comandada pelo Alessandro,
tem, só na parte de manutenção, 14 equipes compostas sempre por 2 ou 3 pessoas, dependendo do tipo de serviço que eles estão acostumados a fazer. Conta com 3 retroescavadeiras, com valetadores, máquinas de cortar asfalto, enfim, nós temos uma equipe suficiente para atender as questões de Criciúma. É evidente que nós estamos falando aqui de 1.200 quilômetros de rede, e certamente, às vezes, ocorrem vazamentos que não têm ligação com o tempo de vida da tubulação, que não tem ligação, tem relação sim com a pressão naquela tubulação e com outros fatores externos, como tráfego, caminhões pesados, enfim, uma série de situações, o próprio tempo, a própria temperatura, tal, que influenciam nessas redes de abastecimento. Tempo útil, consta inclusive na pergunta do Miri, lá em relação a tempo útil, naquele requerimento da Câmara que eu fiz, porque nós fizemos por escrito. Isso é uma discussão mundial. Fala-se em 50, 60, agora dura 100, muitas vezes dura 100. O PVC, quando ele está acondicionado, praticamente não se fala em tempo de vida útil. É evidente que tem, mas nem se aproxima dos tempos que tem em relação ao Criciúma. O que às vezes ocorre com uma tubulação? Você tem uma tubulação que abastece uma determinada localidade. A tubulação, a relação vazamento-diâmetro, volume fornecido-diâmetro é uma relação importante. Então, muitas vezes, com o crescimento de uma cidade, nós temos que fazer um bombeamento mais expressivo para aumentar aquela vazão. Bombeamento mais expressivo se faz com aumento de pressão. Consequentemente, aí pode começar a ocorrer em algumas linhas de abastecimento alguns problemas. E aí sim se pensa em fazer substituição. Em termos de investimentos, eu acho que nem o município investiu, vou brincar um pouco com a Cátia aqui, eu acho que nem a Cátia investiu tanto em Criciúma como a Casan nos últimos anos. Se formos somar aqui, primeira etapa de esgoto, segunda etapa de esgoto, investimentos em água e tal, ultrapassou 200 milhões de reais aí nos últimos anos e tal. Então, é um investimento significativo, sim, para o município de Criciúma. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo todo um projeto, todo um estudo da nova concepção do sistema de abastecimento de água de Criciúma. Por quê? Porque é evidente, a quarta linha está crescendo, outras regiões estão crescendo, então você tem que direcionar novas adutoras para essas regiões para atender o crescimento que nem sempre você pode controlar, prever quando você faz um projeto. Depende das condições do município, depende do plano diretor, depende de uma série de fatores. Então, se formos lá observar no contrato de programa que nós temos com o município, lá estão previstas essas ações e tal, em todas as áreas tal dos investimentos. Ademir Honorato fala sobre ampliação lá para a região da quarta linha. Aquela ampliação foi feita, evidentemente, que levando em consideração lá o CASE, levando em consideração a penitenciária e levando em consideração o crescimento da quarta linha, né? E aí, já tocando, e até uma questão de respeito com o vereador Miri, nós temos assim, o nosso sistema, ele é totalmente, que serve também para o vereador, nós temos controle de pressão, nós temos tudo supervisionado, nós temos sistemas supervisórios que nos mostram lá do escritório o que está acontecendo no reservatório número 1, número 2, número 5, número 10 e tal, que tem em Criciúma. Então, no caso da Luiz Rosso, nós temos computado os vazamentos que ali ocorrem. É uma rodovia de grande trânsito, de grande tráfego, uma rodovia em que transitam caminhões nem sempre controlados em sua relação ao peso, enfim. Os vazamentos que ali ocorrem hoje não representam 1% dos vazamentos. Eu vou me estender só um pouquinho para responder pelo menos uma pergunta do Miri, dos nossos vazamentos em Criciúma. De janeiro a maio, ocorreram ali 14 vazamentos, não só na rodovia, como nos mais de 50 quilômetros que formam aquele núcleo de abastecimento. Então, nem sempre, quando houve um problema de uma falta de água, não é exatamente por um conserto na Luiz Rosso, e sim em outra tubulação. E estão dentro do nosso índice, chega em torno de 1,5% dos vazamentos
existente esse ano na região de Criciúma. Então, assim, não é preocupante. É evidente que, neste novo plano, onde nós vamos investir agora mais de 20 milhões do São Defende, para aumentar os 1.100 litros que nós tratamos e precisamos tratar por segundo, passar para 1.500, mais ou menos, e tal, está previsto também o estudo de novas linhas, onde a quarta linha também está entrando nesse estudo para futuro implantar novas adutoras. Bom, nós temos apenas uma resposta não ainda proferida por vocês, de um vereador, do vereador Paulo Ferrarese. Então, eu solicito 5 minutos para essa resposta final e as considerações de Vossas Excelências. Cumprimentando ao vereador Daniel, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, senhores e senhoras, e em especial a minha colaboradora Rafaela, que veio prestigiar o novo vereador, para dizer que o tempo de recuperação, vereador Paulo Ferrarese, para atender às quase 20, 25 aberturas de valas que nós recebemos toda sexta-feira da Casan, ela depende muito da forma em que se encontra a rua. Porque hoje nós estamos atendendo da seguinte forma: nós vamos no local e não só fizemos a recuperação daquela vala, daquela irregularidade feita pela Casan, nós estamos recuperando toda a via. Então, dependendo do estado em que a via se encontra, ela vai ter um retorno mais ou menos rápido, mas queremos dizer que vamos colocar em dia a recuperação das pavimentações até dezembro de 2017. Essa é a nossa meta. Temos para isso, então, 5 equipes para fazer a repavimentação das lajotas, paralelepípedos e, inclusive, calçadas. As calçadas também das aberturas de valas feitas pela Casan, também são responsabilidades do município. E está contemplado nesse convênio, nesse contrato de programa 277, todas as calçadas, todos os logradouros, tudo que for pavimento e logradouros públicos feitos pela Casan é de responsabilidade do município a repavimentação. Também quero dizer ao vereador Toninho que a repavimentação das ruas da segunda etapa das obras de esgoto lá na Próspera, foram feitas pela própria empresa contratada, não foi o município. O município teve uma compensação de R$3 milhões para aquisição de massa asfáltica. E as ruas obedeceram os critérios de uma rota alternativa, daquelas que tinham maior trânsito e que o resultado da repavimentação não tinha ficado satisfatório. Esse foi o critério adotado. No mais, agradeço aos vereadores, em especial ao vereador Mili, que nos solicitou a presença, e estamos à disposição para maior esclarecimento. Agradecendo também o convite e sempre nos colocando à disposição, como já vimos diversas vezes nessa casa, para dar as explicações necessárias, e simplesmente reforçar aquilo que eu abri a nossa discussão. Não existe nenhum tipo de problema entre a Casa e o município. O que nós queremos é melhorar o trabalho. Toda vez que formos solicitados, seja do município, da Câmara de Vereadores, iremos dar as devidas explicações. Muito obrigado a todos. Também faço das palavras do boa noite a mim. Obrigado, vereador, pelo convite. Obrigado pelo convite e os esclarecimentos aqui que a gente pôde dar, que foi de contento a todos. Obrigado. Bom, esta casa agradece a direção da Casan pela presença, assim como também da secretária de Infraestrutura, Kátia. Nós vamos pedir licença aos nossos convidados e a sessão está suspensa por 2 minutos para nos despedirmos dos nossos convidados.
Retornando aos trabalhos, terminado o horário político, nós vamos passar ao grande expediente. Eu solicito ao senhor secretário a leitura das matérias. Indicação número 701/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: reparos na pavimentação da rua Helena Cristine Milanese, bairro Mina Brasil. Indicação número 702/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: reparos na pavimentação da Avenida Aristides Bolan, bairro Lote 6, em Mina Brasil. Indicação número 703/17, autoria vereador Ademiro Nonato. Assunto: instalação de placas de trânsito com os dizeres caminhões, ônibus, veículos de grande porte. Mantenham-se à direita, na rodovia Luiz Rosso, na subida do Morro da Bananeira, nos dois sentidos. Indicação número 704/17, autoria vereador Ademiro Nonato. Assunto: recolocação dos 4 postes de iluminação pública, pois os 4 foram arrancados devido ao acidente de trânsito no início, meio e fim do canteiro central da rodovia Luiz Rosso, centro do bairro Quarta Linha. Requerimento número 219/17, autoria vereadora Ademiro Nonato. Assunto: pedindo informação ao senhor prefeito municipal acerca da possibilidade para instalação de iluminação pública na Praça da Igreja da Comunidade HG, bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Ademiro Nonato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, a mesa, os vereadoras, vereadores, público que nos assiste e os que já foram supracitados aqui e nominados por mim também. Eu peço a aprovação desse requerimento, porque assim, muito se fala em segurança, né? E a iluminação é um ponto é um dos mais importantes na parte da segurança, né? Esse é um principal fator, a iluminação, né? Então, há muito tempo, a comunidade ali do HG, ela pede para que se coloque ali um posteamento. Ali contempla, tem a igreja, o salão paroquial e o colégio, tudo junto. É um canto, é uma ponta de rua. Então, a própria iluminação, ela é ponta também e não tem grandes iluminação naquela área ali. Então, é um local bem complicado, né? E no horário noturno, lógico, né, nas madrugadas, ela vem sendo frequentado ultimamente por muitos usuários de droga naquelas áreas ali. Ela acomoda tudo certinho como eles querem, fechado, quieto, escuro, né? E também com essa incidência começou muitos furtos, roubos nessa região ali, senhor presidente. E isso é alarmante, né? Então a gente pede para que o prefeito analise, olhe e dê um carinho para essa nossa região, principalmente naquela comunidade do HG, pela iluminação. Então eu peço a aprovação para os nobres colegas, suas excelências vereadores, para que ajudem-nos a aprovar esse projeto. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 220/17, autoria vereador Salésio Lima. Assunto: pedindo informação ao senhor prefeito municipal acerca do nome da construtora responsável pela construção de um empreendimento no loteamento Vila Sequinel, bairro São Defende, bem como se existe a possibilidade da construção de um centro comunitário e uma creche neste loteamento, como contrapartida e medida mitigadora e compensatória, conforme lei complementar número 221/17. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 705/17, autoria vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente em todas as ruas do bairro Mina União. Indicação número 706/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: reparo em toda a extensão da rua Antônio Narbal Goulart, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 707/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: reparos na rua Alexandre Kesten, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 708/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Clarinda Brunelli Manente, bairro Mina União. Indicação número 709/17, autoria vereador Salésio Lima.
assunto roçado em toda a sua extensão, na Avenida Universitária, iniciando pelo bairro São Sebastião até o bairro Mãe Luzia. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente aos vereadores a confirmação do quórum. Faz a leitura aqui depois. Schoenstein. Vamos chamar. Ajeita. Essa casa gostaria de saudar a presença do homenageado da noite, o padre Agenor Pedroso, e neste momento convidá-lo para que adentre ao plenário. Padre Agenor, seja bem-vindo a essa casa. Vamos colocar, então, em votação a moção 017/2017, de autoria da vereadora Giovana Zanetti e vereador Salésio Lima. Moção de aplauso ao Padre Agenor Pedroso pela celebração de 50 anos de vida sacerdotal. Eu peço ao senhor secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 017, de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, requer-se à mesa, ouvido o plenário, e na forma regimental, o envio de expediente ao padre Agenor Pedroso, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem a público aplaudir o padre Agenor Pedroso, 82 anos, pela celebração de 50 anos de vida sacerdotal. Ele nasceu em 4 de maio de 1935, na comunidade de 15, no município de Grão-Pará, filho de Luiz Pedroso e Maria Silveira Pedroso, quinto de uma família de 9 irmãos. Em 1954, seguindo sua vocação, ingressou no seminário em São Ludgero. 3 anos depois, foi estudar no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Tubarão. Em 1961, mudou-se para Curitiba, Paraná, onde ingressou no seminário Rainha dos Apóstolos, com a finalidade de cursar filosofia e teologia. A ordenação sacerdotal do padre Agenor Pedroso aconteceu no dia 9 de julho de 1967, em Grão-Pará, sua comunidade natal, sob o lema fazer bem feito aquilo que fizer. Em 1968, atuou no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Tubarão. De 1969 a 1971, dedicou-se à paróquia Santo Antônio dos Anjos, em Laguna. No mesmo ano de 1971, no mês de julho, foi trabalhar na paróquia São Gabriel Arcanjo, em Pedras Grandes, onde permaneceu até 1983. Essa comunidade recorda e valoriza o trabalho realizado, mantendo relação de amizade até hoje com o padre Agenor. Na data de 10 de janeiro de 1984, padre Agenor Pedroso chegou em Criciúma com a tarefa de iniciar os trabalhos na nova paróquia São Paulo Apóstolo, que estava em construção. Com determinação e coragem, fez com que a comunidade participasse da obra, que, além do aspecto material, teve grande importância espiritual. Padre Agenor criou movimentos pastorais
e trouxe a campanha do movimento apostólico Schoenstatt, as capelinhas da Mãe Peregrina, que depois se espalhou por toda a Diocese de Tubarão e Criciúma. A primeira passagem dele pela paróquia São Paulo Apóstolo perdurou até 2003, pois em janeiro de 2004 foi nomeado reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora do Caravaggio, onde ficou até 2007. Nos anos seguintes, ajudou diversas paróquias. Em 2009, paróquia Santa Bárbara, em 2010, paróquia Nossa Senhora da Natividade, de Cocal do Sul, 2011, paróquia São José, até que em 2012 retornou à paróquia São Paulo Apóstolo. Ao todo, são mais de 24 anos dedicados à paróquia São Paulo Apóstolo, 19 anos na primeira etapa e 5 nessa segunda fase, agora como vigário paroquial. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pela trajetória, empenho, dedicação e fé, que fique constando na ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso ao padre Agenor Pedroso, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 10 de julho de 2017, vereadora Giovana Benedetti Zanetti e vereador Salésio Lima. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos, ao vereador presidente hoje Daniel Freitas, a toda a mesa diretora, ao padre Agenor Pedroso, nosso homenageado de hoje, aos nobres colegas vereadores, vereadora Camila, e também gostaria de fazer um cumprimento especial ao nosso vereador Marcos Meller, seus pais, seu Claudemir Meller, dona Nazaré Vieira, teus amigos que vieram te prestigiar, seja bem-vindo. A gente tem muita esperança quando chega um jovem na casa, né? Então, gostaria de fazer também, mencionar as pessoas que estão aqui, da igreja do bairro Comerciário, do bairro Michel, que estão aqui para homenagear o padre Agenor Pedroso. Tem a Gorete Boaroli, a minha mãe Maria do Carmo, hoje está aqui também, porque ela é fã do padre, a minha tia Lourdes Benedetti, doutor Alisson também, ao Alexandre Grafulin, a Maria, que sempre acompanhou a vida do padre, que também nossos cumprimentos. Então, boa noite a todos também que nos assistem e todos aqui da galeria. O padre Agenor tem 82 anos e 50 anos de vida sacerdotal. Ele é pároco na igreja de São Paulo Apóstolo, que é o bairro Michel, onde eu nasci, cresci. Minha nona me levava pela mão na missa e a gente ia lá ver o padre Agenor. O padre Agenor ele veio para Criciúma em 1984 e a nossa igreja estava em construção no bairro Michel, a paróquia São Paulo Apóstolo. E o padre Agenor, com muita humildade e com muito trabalho, ele iniciou na igreja que estava inacabada e foi até o fim na construção. Com esse jeitinho bem simples, bem humilde, ele chegou a trabalhar até de servente de pedreiro, porque na época faltava mão de obra. Uma pessoa bem simples, cativante, que cativou muitas famílias e fez um trabalho excelente naquele bairro, naquela região. Nós queremos, então, padre, te homenagear nessa noite, em nome de todos os moradores do bairro Michel, do bairro Comerciário, e todas as pessoas que te ouvem e que te seguem, porque o senhor deixou muitos amigos, e eu pude perceber na sua missa em homenagem dos seus 50 anos na paróquia São Paulo Apóstolo. Tinham pessoas de várias localidades, inclusive fora do estado. Então, a igreja estava cheia, com muita gente de pé, e olha que a igreja é grande. E o senhor ali tinha tantos amigos. Então, foram essas pessoas, por essas pessoas, e pelo bairro Michel, pelo bairro Comerciário, e por todas as pessoas que eu estou aqui representando. A moção não é minha, mas o senhor sinta-se agraciado e homenageado por todas essas pessoas. E eu quero pedir para os meus nobres colegas, que aprovem, então, essa moção de aplauso. Obrigada. A moção continua em discussão. Vereador João Batista Belloli, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
só... Boa noite novamente, boa noite, Padre Agenor, boa noite a todos que estão aqui. A professora, mãe da Giovana, que foi minha professora lá no Joaquim Ramos, era brava, mas ensinava muito bem. Então, não só representando o vereador, então vamos ampliar um pouquinho mais também, como ele foi da nossa região também, da primeira linha, do Morro Estevo, do Zanivan, né, todos os nossos bairros aí, né, ele é muito querido na nossa região, e fazer um agradecimento especial também à Maria, né, porque a Maria é o homem da casa, ela que ajuda muito o Padre Agenor, né, o Padre Agenor tem muita gratidão por ela, e nós também temos, porque ela cuida do nosso Padre Agenor. Então, essa moção não é só para o Padre Agenor, mas também um pedacinho da Maria, porque hoje ele está onde está, com 50 anos de sacerdócio, graças a ela que faz um trabalho brilhante, né, que cuida muito bem do Padre Agenor. Parabéns, Padre Agenor. Eu tive a oportunidade aqui de graciá-los com uma cidadão cristiumense, né, ele recebeu um título aqui dessa casa já, na minha legislatura passada. Foi muito bem recepcionado por todos os vereadores naquela época e também por toda a população de Criciúma, né? Foi uma das moções que teve muito prestígio naquele dia, muitas pessoas foram lá para abraçar o Padre Agenor, como não foi diferente também na missa de 50 anos, que eu também estava presente, né? Fui convidado, participei também não só da missa, mas também lá da confraternização, e parabenizar, né, por toda a equipe que fez, com muito carinho, muito amor, as pessoas envolvidas, engajadas em fazer uma festa linda como foi. Então, parabéns mais uma vez, e deixo aqui o abraço, então, de toda a nossa região lá da primeira linha, né, que o Padre Agenor é amigo lá da minha família, do meu pai, da minha mãe, está sempre lá em casa também. Então, parabenizo mais uma vez. A moção continua em discussão, com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadoras, a todos que nos estão presentes, quero fazer um cumprimento especial ao Padre Agenor, talvez por algumas razões simples, diretas, e a simplicidade eu me refiro por conta da simplicidade que ele também é. É uma pessoa simples no trato, uma pessoa simples de conversa, uma pessoa simples de atenção, que está sempre disponível em qualquer momento. O Padre Agenor, ele é orientador espiritual do movimento de irmãos. Ou seja, é uma pessoa que está sempre à disposição do movimento de irmãos. Nós estamos falando, né, Padre, de 1.700 casais, né? E ele está sempre à disposição, sempre presente, mas o Padre Agenor é da área 2, né, da qual eu também participo. O Padre Agenor, ele foi o padre que trouxe aquelas capelinhas. Muitos de nós recebemos ali, né? Se chama Mãe Peregrina, que visita a casa de muita gente, todo mês, né? E as pessoas, quando recebem a visita da Mãe Peregrina, elas fazem orações, a família recepciona, depois a família se despede, ela recebe de alguém de uma outra casa, leva para outra família, e assim a Mãe Peregrina, ela passa em muitas residências onde as pessoas, de uma forma muito simples, humilde, fazem as devidas orações. E o responsável por tanta capelinha em Criciúma e região é o Padre Agenor. Veja que o trabalho que ele desenvolve está muito além do tamanho e só da sabedoria. Está no trabalho missionário, um trabalho de fé, que ao longo desses 50 anos nós somos gratos. Então, Padre, eu não poderia deixar de subir essa tribuna para agradecer e manifestar o quanto é importante a Câmara de Vereadores, representando a cidade de Criciúma, fazer uma homenagem ao senhor, que não só merece, na realidade, eu acho que nós, quanto mais homenagem fizermos, talvez não poderemos manifestar o quão importante o senhor representa para a Igreja Católica, para a Igreja como um todo, e para todos que buscam no senhor uma palavra de consolo, uma palavra de espiritualização, uma palavra orientadora. Eu quero mais uma vez agradecer e desejar um shalom para o senhor. Viu?
A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Valmir D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos acompanha, em especial ao pessoal do nosso bairro Morro Estevam, bairro Pedro Zanivan, bairro Michel. A saudação ao Padre Agenor me vai, quando tive a oportunidade de ser presidente do CAEP do Morro Estevam por 4 anos, incomodamos muito o Padre Agenor lá, a Maria, tantas as vezes que procuramos para dar um ensinamento para nós perante o CAEP. O Padre Agenor é um homem do bem, homem de humildade, homem da paz, um bom pastor, que trouxe muito para a nossa região. Minha mãe, Padre Agenor, é muito devota do senhor, acompanha sempre, Dona Joana, tem 84 anos, e deve estar muito feliz por essa homenagem que essa Câmara está fazendo para você hoje, através do vereador Salésio Lima, da vereadora Giovana e todos os demais pares de vereador. Parabéns e muitos anos de vida. A moção continua em discussão. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Giovana, também o vereador Salésio Lima, pela proposição deste que é o principal instrumento, Padre Agenor, de homenagens desta casa a pessoas e entidades que fazem a diferença na cidade de Criciúma. Gostaria de saudar a Maria, gostaria de saudar a Vânia. Nós estávamos conversando na sala da presidência há alguns minutos atrás, e elas lembraram de eu também era um morador do bairro São Luís, e desde pequeno aqui quero deixar o meu abraço e a minha saudação e o meu agradecimento aos meus antigos vizinhos, o Gersino, o Darós e a Dona Olíria, que me levavam pelas mãos desde criança para assistir às suas missas e certamente me conduziram a ser um ser humano de bem como sou hoje, e muito grato ao senhor, Padre. Então, desejo muita saúde, muitos anos de vida e de sacerdócio. A moção continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, a moção está em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que nós possamos fazer a entrega da moção aqui mesmo no plenário e solicitar a todos os presentes uma salva de palmas ao nosso homenageado. Chega aqui, meu jovem. Conduz o jovem. Giovana Salésio, quem é que faz as honras? Giovana? Faz aí, Giovana. Faz as honras. Bom. Falar um pouquinho, vou falar mais. Eu gostaria de deixar à vontade a Maria, aos convidados que acompanham o Padre Agenor, para que cheguem aqui no momento desse registro. E passo a palavra nesse momento novamente, agora sim, ao vereador Salésio Lima, para que faça as suas considerações. Então, é uma honra, Padre Agenor, essa casa homenageá-lo. Eu estava ali quietinho, não queria nem me manifestar, porque eu sei que o padre quer ir embora, está frio, né? Mas eu sei da história do Padre Agenor, da luta que ele teve para chegar no seminário. Sei da luta do seu pai, que até colocou à venda um terreno para poder se desfazer, mas ninguém queria comprar lá, né? E depois veio a oportunidade, quando Deus escolhe as pessoas, Ele escolhe bem. E o lema do Senhor é muito bacana, né? Fazer o bem, fazer bem feito. E é isso que o Senhor tem feito, né? Então essa casa aplaude de pé o Padre Agenor por tudo que ele tem feito pela nossa cidade. Parabéns, Padre Agenor, e nós vamos dar a palavra, então, para o senhor também. Bem, boa noite a todos. Eu não tenho nem palavras para... Não sei nem como agradecer tudo isto. Eu já dizia no domingo,
lá na missa, disse: é muito açúcar para pouca formiga. Mas eu agradeço de todo o coração, né? Olhando o passado, a gente vê, claro, como foi citado ali, eu trabalhei muitas vezes, muitos dias, como servente de pedreiro lá na construção da igreja, mas eram coisas assim que precisavam, né? Então não fiz nada mais do que o meu dever também. E, gente, eu simplesmente quero agradecer de todo o coração, porque não sei ou não vejo o porquê mesmo toda essa homenagem. Eu acho que eu não merecia tanto assim, não. Então, agradeço à Câmara de Vereadores, a todos que vieram aí participar junto. Muito obrigado. Então, nesse momento, nós passamos às suas mãos uma homenagem da Câmara de Vereadores que representa toda a cidade de Criciúma. Só uma coisa que eu gostaria de... uma correçãozinha. A minha terra natal, eu não sei de onde é que apareceu aquele 15 ali, foi um engano, né? Minha terrinha natal é Aiure. Quem conhece a Serra do Corvo Branco? É o último povoadozinho antes de chegar na Serra do Corvo Branco, né? O Aiure. Tá? Que pertence ao município de Grão-Pará. Aqui eu tenho a minha irmãzinha mais nova, a neném da casa. Esta aqui, eu nunca esqueço. Eu era pequeno também, né? Mas vejam, ela estava com 7 dias. Meu pai recebeu um telegrama, naquele tempo dos telegramas, um telegrama comunicando, só dizia assim: o seu filho passa mal no hospital. Mas não dizia nem onde. Esse filho se referia ao meu irmão que estava trabalhando em Siderópolis. E aí teve paratifo, passou bem mal, estava internado aqui no hospital de Criciúma. Meu pai saiu a pé lá do Aiure, veio pegar ônibus, não sei onde, Braço do Norte, parece que foi, para vir para Criciúma. E daí o pai ficou 2 meses no hospital com esse meu irmão, entre a vida e a morte, aí no hospital São José. E a nossa mãe, com o nenenzinho, como eu disse, de 7 dias, quando o pai saiu, que veio para cá, a mãe comandando o trabalho da casa, a gurizada, nós éramos em 9 irmãos ao todo, essa aqui é a última que nasceu, né? Então, só para dizer assim que... e, graças a Deus, ela se criou, está aí com 70 e... E quanto? E 2. Esqueceu. 72. 10 anos de diferença. E outra coisa, que quando o pai veio para cá e estava no hospital, foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Eu
trouxe a paz. E o pai estava aqui no hospital cuidando do irmão e a mãe lá em casa cuidando da filhinha e dos outros filhos. Mas agora, graças a Deus, estamos aí, né? Vamos fazer o registro, então, oficial com todos os convidados.
É o de cima aqui? Aqui, ô Giovanni, de cima para baixo, mano. É isso aí. Reaberto os trabalhos. Solicito aos vereadores o silêncio e a concentração para retomarmos o trabalho. Está em única discussão e votação o projeto de lei número PE 063 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui a Carta de Informações Preliminares, CIP, no Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e altera os artigos 1º, 8º e 12º da Lei 6.446, de julho de 2017. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não haver vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Eu não voto, né? Agora não. Deu? Quem é que não está aí? Telec. O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação o projeto de lei número PL 053, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Rua Gregório de Matos. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Continuei. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 054, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Rua Francisco Otaviano. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 056/2017, de autoria do vereador Zário Casagrande, que denomina Rua Protásio Vasco. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC 019 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 2000
044, de 29 de novembro de 1984 e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Ô, Tita. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar, número PLC, PL 002-2017, de autoria do vereador Zário Casagrande, que acrescenta parágrafos 3º e 4º ao artigo 3º da Lei Complementar, número 204, de 18 de janeiro de 2017. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador autor Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Acho que, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, na verdade, esse projeto é um projeto que nós apresentamos em 2014 para a STC. Como a STC trocou de denominação, agora é Departamento de Trânsito e Transporte, é necessário também modificar essa lei para que ela continue justa. Basicamente, é uma lei de transparência, né, de controle social dos dinheiros do Departamento de Trânsito. Então, quem paga lá a sua multa, quem paga o estacionamento rotativo e taxas, gostaria de acompanhar de casa esses dinheiros. Então, ela obriga o departamento, a cada dia 10 do mês subsequente, a divulgar os dinheiros que entraram nessas rubricas e as suas aplicações. Então, peço o voto dos colegas, né, mantida esta lei que foi aprovada, repito, por unanimidade em 2014. Muito obrigado, boa noite a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo os vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês que acompanharam a sessão de hoje. E terminada a ordem do dia, não havendo nada mais a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, 18 do corrente, amanhã, em horário regimental. Uma boa noite a todos.